Graça e a paz do Senhor Jesus para todos e todas que ouvem mais esse podcast. Eu gostaria de meditar com vocês no texto muito conhecido de João 4, a partir do verso 5, onde Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana. Diz assim a palavra de Deus: Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Bem, se lemos todo o texto, a continuação, né, depois do verso 19, nós vamos ver que a mulher não deu água para Jesus. Dar água no Oriente Médio representa ser aceito, derramar uma bênção. Até porque lá é um deserto, então a água é vista como algo precioso. Os judeus não falavam com os samaritanos e muito menos poderiam usar qualquer utensílio que fosse dos samaritanos, porque era considerado uma coisa impura. E vamos lembrar que homem nenhum falava com mulher nenhuma no meio da rua. Era uma coisa condenável para a cultura da época e do Oriente Médio. Eu não sei qual foi o tom que a mulher usou com Jesus. Se foi um tom agressivo ou se apenas ficou espantada de Jesus quebrar 2 paradigmas: o de falar com um samaritano e de falar com uma mulher na rua. Na verdade, 3, né? Porque ele ainda queria que ela pegasse do pote lá, da vasilha dela, que era impura aos olhos dos judeus. Mas quero dar aqui uma interpretação diferente da que estamos acostumados. Eu quero inferir que aquela mulher não foi agressiva, nem mal educada com Jesus. Muito menos recusou dar água para ele deliberadamente. Para mim, na minha visão, aquela mulher foi completamente envolvida pelo amor de Jesus. Ela ficou extasiada com a doce voz de Jesus, com o olhar cheio de compaixão que Jesus tinha. Aquela mulher tinha um grande sentimento de rejeição, com certeza absoluta. Não é à toa que ela estava indo ao meio-dia. As mulheres naquela época, costumavam pegar água do poço de manhã cedo. Mas ela foi ao meio-dia, não tinha mais ninguém.
Por quê? Porque ela devia ser muito desprezada socialmente por ter casado tantas vezes. E ficou maravilhada com a aproximação de Jesus, com a total falta de preconceito dele para com ela. E ficou tão maravilhada, tão extasiada, que esqueceu do pedido e do cansaço de Jesus e quis aprender com ele, quis tirar dele o que fosse possível e pôde logo reconhecer que ele era um profeta. E sua atitude foi tão favorável que Jesus se revela a ela como sendo o Messias. E independente do motivo, o fato é que realmente ela não saciou a sede de Jesus. Ele continuou lá sem água. E nós? Nós temos saciado a sede de Jesus? Como podemos fazer isso? Creio que de várias maneiras poderemos saciar a sede de Jesus. E eu vou abordar aqui alguns pontos. O primeiro é o que está escrito em Mateus 22, 39, que diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Será que conseguimos nos envolver com o nosso próximo, o amando como a nós mesmos, atendendo às suas necessidades? Será que estamos nos alegrando com quem se alegra e chorando com os que choram? Vamos lembrar daquela outra, de uma parábola, de uma parábola de Jesus, do bom samaritano, que ele pergunta: quem é o meu próximo? O próximo foi aquele que atendeu às necessidades daquele que estava ali é, é, ferido na beira da estrada. Aquele samaritano não conhecia aquele homem, mas ele foi lá, ajudou, botou lá um unguento na ferida, levou ele para a hospedaria. Não conhecia, mas ele foi o próximo daquele samaritano. Nós temos que aprender a nos envolver com as pessoas que estão precisando de nós. Se fizermos isto, creio que estaremos saciando a sede de Jesus. O segundo ponto está lá em João 13, os versos 14 e 15, que diz assim: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós temos que servir uns aos outros, seguindo o exemplo do nosso mestre. Temos que deixar nossa preguiça, nossa acomodação, orgulho, soberba, enfim, aquilo que impede que possamos servir uns aos outros. Nós temos que servir aos nossos irmãos, nós temos que servir ao nosso próximo, independente de posições sociais. Jesus era o mestre, mas ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele ensinou que um mestre, um pastor, um apóstolo, um evangelista, seja que cargo for, que função tiver, que ministério tiver, o maior é o que tem que servir ao menor. Foi o que Jesus fez. Se fizermos isso, estaremos matando a sede de Jesus. O terceiro ponto está lá no Salmo 51, versículo 17, onde Davi diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus ama aquele que tem um coração quebrantado. Deus se interessa em trabalhar e moldar corações quebrantados e contritos. Ele quer trabalhar no nosso coração, mas o nosso coração tem que ser quebrantado, tem que estar aberto para ele entrar, fazer morada em nós e fazer um trabalho em nós. Nossos ouvidos têm que estar abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que ter um coração sensível para ouvir aquilo que Jesus quer nos falar, nos ensinar. Você quer saciar a sede de Jesus? Então tenha um coração humilde e quebrantado diante dele. O quarto ponto é um texto até meio grande, mas eu quero ler, está lá em Mateus 25.
no sermão escatológico, que está lá do 35 ao 40, e depois eu pulo para o versículo 45. Diz assim: porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim. Não é um chamado especial, é para todos nós. Tem gente que fala: esse não é o meu chamado, esse não é o meu chamado. Mas esse chamado é para todos. Devemos ter compaixão por aqueles que necessitam de comida, de água, de roupa, de acolhimento, de uma visita por estar doente ou encarcerado. Devemos atender às necessidades daqueles que precisam. E há tantas maneiras de se fazer isso. Não estou dizendo que você vai fazer tudo isso. Talvez o teu chamado seja trabalhar com os encarcerados. O outro tem um chamado de visitar os doentes, estar sempre nos hospitais. O outro de dar comida, água, roupa. Mas, de uma forma geral, é um chamado para todos. Qual é o chamado? Atender e ter compaixão daqueles que precisam de nós. Dessa maneira, estamos literalmente saciando a sede de Jesus. O quinto ponto está lá em Marcos 16,15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa chamada também é para todos. Não precisa de um chamado especial. Temos que pregar o evangelho a toda criatura. Temos que nos envolver com o evangelismo em nossa cidade ou com o evangelismo mundial. Tem uma máxima em missões, que todos já conhecem provavelmente, que diz: missões se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui e com os pés de quem vai. Nós podemos fazer missões orando pela obra missionária. Nós podemos fazer missões contribuindo com os missionários que vão no nosso lugar. E podemos ir mesmo. Mas, independente disso, nós podemos pregar o evangelho ao nosso vizinho, à nossa mãe, ao nosso filho, a quem trabalha conosco. Não podemos ficar indiferentes em relação àqueles que não conhecem Jesus. Nós temos que testemunhar do amor de Jesus. Temos que nos envolver com a grande comissão. Com certeza, dessa maneira, estamos dando água para Jesus. E nesse sentido, em relação a esse último item, a mulher samaritana deu água para Jesus porque ela se tornou a primeira missionária em Samaria, anunciando a Jesus como Messias. E eu quero ler o finalzinho disso que a gente leu no começo do João 4. Eu vou ler os versículos 28, 29 e 30 e depois eu pulo para o 39. Diz assim: quando a mulher percebeu que ela estava falando com o Messias, diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo, o Messias? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. E muitos mais creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é
verdadeiramente o Salvador do mundo. Que coisa linda. Então, hoje eu encorajo a todos vocês que me ouvem a saciar a sede do nosso Senhor e Salvador, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, tendo um coração quebrantado e contrito diante de Deus, suprindo as necessidades dos seus semelhantes e pregando o Evangelho a toda criatura, anunciando o amor de Jesus. Porque todas essas coisas são agradáveis ao nosso Deus. Todas essas coisas alegram o coração do nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a vida por cada um de nós. E que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.